O presidente da Rússia, Vladimir Putin, está vendo seu pior pesadelo se tornar realidade. Enquanto sua guerra com a Ucrânia se transforma em uma catástrofe completa, com perdas desastrosas de tropas e equipamentos, sua reputação cuidadosamente construída também começou a desmoronar. O ex-oficial da KGB já não impõe mais o medo e o respeito que impunha antes, e a paranoia de Putin está aumentando, já que até mesmo seus aliados mais leais começam a se voltar contra ele. Agora, até mesmo jornalistas russos relatam que o presidente está cada vez mais temeroso de ser deposto do poder ou assassinado, e pode estar recorrendo a medidas cada vez mais drásticas e prejudiciais para manter-se no poder, levando a Rússia de volta à Idade das Trevas nesse processo. Para entender exatamente o que Putin pode ter planejado, primeiro precisamos dar um grande salto no tempo. Voltando lá para o século XVI, nos dias do czar Ivan IV, mais conhecido como Ivan Terrível, que governou a Rússia de 1547 até sua morte em 1584. Ivan era um governante profundamente paranoico e imprevisível. Os primeiros anos de seu reinado foram estáveis, mas após 10 anos no trono, 2 eventos mudaram para sempre sua visão de mundo e sua forma de agir. O primeiro desses eventos aconteceu em 1560, quando a amada esposa de Ivan, Anastasia, morreu. Apesar de não haver evidências na época, Ivan suspeitava fortemente que Anastasia havia sido envenenada por seus inimigos. Anos depois, cientistas realmente examinaram os ossos da tsarina e encontraram níveis de mercúrio incomumente altos, sugerindo que a paranoia de Ivan talvez não fosse infundada. Alguns anos depois, em 1564, um dos amigos mais próximos de Ivan, o príncipe Kurbsky, o traiu. Em 1558, Ivan havia iniciado uma tentativa imprudente de conquistar o território báltico da Livônia. Kurbsky inicialmente o ajudou. Mas, após desentender-se com o czar e temendo represálias, ele desertou para a Lituânia e acabou liderando um exército conjunto polonês-lituano contra as forças russas, impondo a Ivan uma derrota militar esmagadora e humilhante nesse processo. Esses acontecimentos afetaram profundamente a psique de Ivan. Ele deixou Moscou e viajou para a cidade de Alexandrov, ao norte, onde escreveu uma carta anunciando sua intenção de abdicar do trono. Porém, a corte de nobres e clérigos que ele deixou no comando não conseguiu governar bem e pediu que reconsiderasse. Ele concordou, mas com uma condição fundamental: deveria receber poder absoluto, incluindo a capacidade de confiscar as terras de qualquer um que o traísse e executar qualquer pessoa que suspeitasse de traição. A corte estava desesperada, então aceitou as condições de Ivan. E assim começou a Oprichnina, um período sombrio e horrível na história da Rússia, no qual todo o medo e paranoia inatos de Ivan foram liberados. Isso envolveu a divisão da Rússia em 2 áreas administrativas, uma das quais, a Oprichnina, era governada inteiramente por Ivan, da maneira que ele achasse melhor, enquanto a outra ficava sob o controle da nobreza. Para consolidar seu controle sobre a Oprichnina, Ivan ordenou a formação da primeira polícia secreta da Rússia, conhecida como Oprichniki, um exército privado de 6.000 homens que servia efetivamente como guarda-costas e executores pessoais de Ivan. Vestidos de preto e com carta branca para torturar ou matar qualquer um que sequer olhasse para Ivan de maneira errada, esses policiais secretos logo ganharam uma reputação temível. A tal ponto que os moradores literalmente fugiam de suas casas se soubessem que os Oprichniki estavam na área. O motivo para isso é simples. Os Oprichniki eram incrivelmente brutais. Alguns dos métodos de execução favoritos deles incluíam ferver pessoas vivas, empalá-las em estacas ou despedaçá-las com a ajuda de cavalos. Os oficiais até ficaram famosos por andarem por aí com cabeças de cães decepadas presas às celas, um símbolo de sua responsabilidade de farejar e erradicar a traição onde quer que ela fosse encontrada. Por fim, Ivan queria expandir ainda mais seu poder, além dos limites estabelecidos da Oprichnina, chegando até a 2ª maior cidade do país, Novgorod. Ele se convenceu de que os líderes da cidade e os cidadãos mais poderosos estavam conspirando contra ele. Então, ordenou um cerco sangrento a Novgorod em 1570. Membros do clero foram capturados e espancados até a morte, enquanto igrejas e mosteiros eram saqueados. Comerciantes, nobres e outros oficiais também foram torturados e mortos de maneiras horríveis, e nem mesmo suas esposas e filhos receberam misericórdia, com muitos deles sendo capturados e jogados em um rio próximo.
Toda essa brutalidade e derramamento de sangue aconteceram por causa dos medos e inseguranças de um único homem. Hoje, os ecos do passado são fáceis de perceber. Putin pode não ser um czar ou imperador no sentido oficial, mas certamente tem um histórico de agir como um. Ele repetidamente desafiou e reescreveu as leis da Rússia e até mesmo a constituição do país para permanecer no poder ano após ano. Ele também demonstrou a mesma crueldade de Ivan o Terrível ao ordenar a invasão de uma nação vizinha e agora começa a exibir as mesmas neuroses que deram a Ivan seu terrível apelido desde o início. Existem 3 razões principais por trás disso. Primeiro, e mais óbvio, a guerra está indo incrivelmente mal para a Rússia. As últimas estimativas indicam que a Rússia já teve mais de 1 milhão de baixas na Ucrânia, incluindo centenas de milhares de mortos. O país também perdeu uma quantidade impressionante de equipamentos, desde tanques e veículos de combate de infantaria, até caros sistemas de defesa aérea e radares de última geração. A cada mês que passa, surgem mais relatos de perdas devastadoras para as forças do Kremlin, com literalmente dezenas de milhares de novas baixas. Isso talvez não importasse tanto se o país realmente estivesse conseguindo conquistar ganhos vitais no terreno, capturando cidades e vilarejos importantes, destruindo as linhas defensivas da Ucrânia e avançando rumo a uma vitória clara e inevitável. Mas isso também não está acontecendo. Em vez disso, o ritmo de avanço da Rússia diminuiu drasticamente em muitas áreas da linha de frente, com milhares de soldados perdendo a vida por apenas pequenos pedaços de terra. Em certas áreas, as forças da Ucrânia conseguiram reverter a situação, recuperando terras e afastando os russos. Como resultado, a taxa de baixas da Rússia finalmente começou a superar sua taxa de recrutamento, com o país cada vez mais incapaz de recrutar soldados suficientes para repor suas fileiras. Em outras palavras, o exército da Rússia não está mais se expandindo, mas diminuindo. E isso representa um fracasso absoluto para o homem que comanda tudo isso, Putin. O segundo grande problema é econômico. A guerra da Rússia com a Ucrânia deveria ter acabado em poucas semanas. As forças de Moscou deveriam ter passado facilmente pelas linhas de defesa da Ucrânia e hasteado a bandeira russa nas ruas de Kiev. A operação teria custado dinheiro, mas poderia gerar mais receita a longo prazo, conforme a Rússia explorasse seus novos territórios. Isso não aconteceu. Em vez disso, a guerra já dura vários anos, e o Kremlin foi forçado a gastar bilhões de dólares para mantê-la. Perdeu receita incalculável devido às sanções e enfrenta crise trabalhista, agravada pela saída de até 1 milhão de russos qualificados que buscam nova vida em outro país. O peso financeiro do país só aumentou à medida que a guerra avançou, com a Rússia tendo que gastar mais com a fabricação de drones e os altos custos de recrutamento, mas também sofrendo impactos econômicos diretos com ataques de drones ucranianos à infraestrutura mais valiosa, como refinarias, oleodutos, portos e depósitos. Esses ataques ficaram mais frequentes e impactantes, conforme a indústria de defesa da Ucrânia se fortaleceu, causando perdas maiores ao adversário. Isso afetou mais diretamente o público russo, com a população em geral sofrendo uma queda severa na qualidade de vida e tendo que gastar muito mais de sua renda escassa em coisas como combustível para seus carros e mantimentos para suas famílias. Finalmente, o terceiro grande motivo pelo qual Putin está em pânico é que esta guerra destruiu o mito da competência e superioridade russa, que ele próprio trabalhou tanto para criar. Durante anos, Putin e seus aliados mais próximos construíram a reputação da Rússia como uma das nações mais fortes do mundo, com o segundo maior poderio militar depois dos Estados Unidos, e níveis de poder e influência quase inimagináveis. Até nações relativamente fortes passaram a temer a ameaça russa, frequentemente fazendo o que o Kremlin queria. Muitos países também dependiam fortemente da Rússia para suas próprias defesas, cultivando relações com Putin e investindo pesado em tanques, veículos, aeronaves e sistemas de defesa russos ou soviéticos. Por isso, quando a guerra começou, muitos analistas achavam inevitável a vitória russa e que o Kremlin derrotaria facilmente a Ucrânia. Em vez disso, a máquina foi reduzida a uma carcaça que mal funciona, funcionando com a eficiência de um trator de 50 anos. Os principais tanques russos viraram carcaças fumegantes. Sua força aérea nunca conseguiu alcançar superioridade, apesar de começar a guerra com uma vantagem imensa, e seu chamado exército imbatível falhou repetidas vezes em alcançar quase nenhum de seus objetivos declarados.
Como resultado, o Kremlin perdeu seu fator de intimidação e as pessoas já não olham mais para Moscou ou para Putin da mesma forma que antes. Antes de analisarmos o que isso significa, se quiser ver mais análises assim, inscreva-se no The Military Show. Explicamos tudo semanalmente. Nos estágios iniciais da guerra com a Ucrânia, oficiais russos seguiam a cartilha e não criticavam abertamente decisões do Kremlin, nem apontavam falhas percebidas de Putin. Com o tempo, a situação mudou drasticamente, com mais militares de alta patente e elites de Moscou expressando frustrações de diversas formas. O caso mais marcante foi a rebelião do grupo Wagner, quando um dos aliados mais próximos de Putin, Yevgeny Prigozhin, se voltou contra ele e liderou uma breve marcha sobre Moscou. Prigozhin pagou com a vida, morrendo em circunstâncias suspeitas em um acidente de avião pouco depois. Ninguém quer se tornar o próximo Prigozhin, e não houve nenhuma outra tentativa de grande repercussão de tirar Putin do poder. Ao mesmo tempo, o poder do presidente diminuiu claramente. Nacionalistas russos linha dura, antes seus admiradores, passaram a chamá-lo de covarde e pediram sua renúncia. Sua aprovação entre os russos caiu ao nível mais baixo já registrado, e rumores indicam que até oligarcas ricos e aliados leais, que sempre apoiaram silenciosamente, estão chegando ao limite. Putin está ciente disso, e assim como Ivan o Terrível, ele começou a se tornar vítima da própria paranoia. Vimos os primeiros sinais disso no final de 2024 e ao longo de 2025, quando o presidente realizou uma espécie de expurgo ao estilo de Stalin, destituindo o grande número de generais russos, oficiais de alta patente, ministros e outras elites. Muitos foram acusados de corrupção e presos, enquanto outros tiveram que se aposentar discretamente ou sumiram da vida pública em situações estranhas. Alguns, como o ex-ministro dos Transportes Roman Starovoyt, foram até encontrados mortos. Todo o episódio ofereceu uma visão reveladora do estado mental perturbado do presidente, enquanto ele removia sistematicamente pessoas experientes e antes confiáveis de cargos de poder, muitas vezes substituindo-as por pessoas amplamente vistas como menos competentes, mas mais leais. Isso, na verdade, não parece ter feito muito para acalmar o pânico de Putin, já que um relatório de maio de 2026 revelou que o presidente teme constantemente ser morto ou removido do poder a qualquer momento. O relatório foi elaborado por um país da União Europeia não identificado e publicado na plataforma independente de jornalistas investigativos russos Important Stories, em 4 de maio. O relatório afirma que o Kremlin entrou em estado de alerta elevado desde março de 2026, com o próprio Putin ficando cada vez mais preocupado com pessoas conspirando contra ele. Para ser mais preciso, o presidente estaria supostamente preocupado com o uso de drones para assassiná-lo em nome de membros da elite política de Moscou. Como resultado, o Serviço Federal de Proteção, FSO, responsável por proteger o presidente e outros funcionários do Estado, foi orientado a reforçar significativamente a segurança de Putin. Todos os visitantes da administração presidencial agora passam por 2 níveis de verificação, incluindo inspeção completa feita por funcionários do FSO. Segundo relatos, Putin também está visitando menos lugares, e nem ele nem seus familiares mais próximos passam tempo em suas residências habituais na região de Moscou ou em Valdai. Segundo o relatório, Putin passa a maior parte do tempo escondido em bunkers reforçados, enquanto a mídia russa usa vídeos pré-gravados para parecer que ele circula mais do que realmente. Além disso, as redes de comunicação em certas áreas de Moscou estão sendo periodicamente desconectadas, e Putin não pretende visitar nenhum local de infraestrutura militar em 2026, apesar de ter visitado vários desses locais em 2025. O FSO também controla e coordena todas as informações e publicações da mídia relacionadas ao presidente, ditando efetivamente o que a imprensa pode ou não pode dizer sobre ele. Além disso, funcionários do governo e empregados próximos a Putin não podem usar seus celulares ou acessar a internet na presença dele. Eles estão proibidos de usar transporte público e devem depender apenas do transporte do FSO. Alguns, como chefes pessoais, fotógrafos e seguranças de Putin, tiveram sistemas de vigilância instalados em casa, para que agentes do FSO possam monitorá-los e garantir que não conspirem contra o presidente. Séculos se passaram desde Ivan o Terrível, mas muitas características de seu reinado reaparecem com Putin.
Eles podem não ser tão abertamente brutais ou sanguinários, mas o FSO atua, na prática, como uma versão moderna dos Oprichnik, protegendo Putin a todo custo e farejando sinais de traição ou conspiração contra ele. E eles podem ter encontrado seu primeiro nome de peso, apontado como culpado, o ex-ministro da Defesa, Sergei Shoigu. O relatório aponta que Sergei Shoigu, atual secretário do Conselho de Segurança da Federação Russa, mantém forte influência no comando militar e foi ligado a uma possível tentativa de golpe. Isso pode explicar por que o ex-primeiro-vice de Sergei Shoigu, Ruslan Salykov, foi preso em março, enfraquecendo a posição de Shoigu. Alguns especialistas acham que ele pode ser o próximo a ser processado e expurgado. Putin também ordenou ao FSO reforçar a proteção de 10 generais russos de alta patente, considerados seus aliados mais leais, incluindo o primeiro vice-chefe do Estado-Maior-Geral, Coronel-General Nikolai Bogdanovsky, e o vice-chefe do Estado-Maior-Geral, Coronel-General Sergei Istakov. Em resumo, embora o presidente tenha um círculo restrito de confiança, mostra-se cada vez mais desconfiado de quem está fora dele e não hesita em processar e punir qualquer um que dê o menor sinal de dissidência. Se ele continuar nesse caminho, alguns analistas argumentam que Putin pode instaurar uma oprichnina do século XXI, o que pode eventualmente levar ao fim de seu tempo no poder e talvez até de sua vida. Um desses especialistas é Roman Anin, o jornalista investigativo e fundador do Important Stories. Ele afirma que a guerra entra em nova fase, não nas linhas de frente, mas entre clãs do aparato de segurança russo pela disputa do trono de um ditador enfraquecido. Olhando para o que vem a seguir, Anin sugere 2 cenários potenciais, que podem se sobrepor e até mesmo ocorrer simultaneamente. O primeiro é que Putin continuará a conceder mais poder aos seus agentes da FSO, assim como a Guarda Nacional, que pode até se transformar em um equivalente russo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, a IRGC, encarregada de realizar o que Anin chama de repressão sem precedentes à sociedade russa, para reprimir quaisquer possíveis complôs, conspirações ou rebeliões. O segundo cenário que Arnon prevê é um novo tempo de distúrbios, nome dado ao período de crise política e social na Rússia que começou no final do século XVI e se estendeu até o início do século XVII. Esse período teve anarquia política, guerra civil, invasão estrangeira e fome, sendo considerado por muitos historiadores consequência direta das políticas de Ivan Terrível ou da Oprichnina. Eles temem que a história se repita, já que Putin fica mais desesperado e paranoico, fazendo de tudo para manter o controle do país. Todos os sinais estão presentes. Putin não está apenas expurgando autoridades e consolidando suas forças mais leais ao seu redor, mas também expandiu massivamente o poder do Serviço Federal de Segurança, o FSB, equivalente moderno da KGB da era soviética. Enquanto isso, embora ainda não tenham sido registradas execuções nas ruas, os agentes de Putin começaram a prender e torturar civis inocentes. Em fevereiro de 2026, por exemplo, surgiram relatos sobre uma tradutora chamada Svetlana Savelieva, que se apaixonou por um soldado ucraniano e tentou encontrá-lo. Ela foi capturada e brutalmente espancada para que confessasse um crime que não havia cometido, tentando se juntar às Forças Armadas da Ucrânia para que pudesse ser acusada de traição. Ela é uma entre o número crescente de prisioneiras políticas condenadas por acusações forjadas de terrorismo, traição e extremismo. O cientista político russo Vladimir Pastukov acredita que os níveis de repressão e controle impostos pelo regime de Putin estão perigosamente próximos daqueles vistos sob o líder soviético Joseph Stalin durante o Grande Terror. Arnon, por sua vez, revisita livros de história e afirma que, se e quando agentes de Putin começarem a se voltar contra não só membros do público, mas também pessoas nos cargos mais altos do poder, o risco de um golpe e de um novo tempo de dificuldades se tornará ainda mais real. Putin queria ser lembrado como o Pedro, o Grande, da Rússia moderna. É mais provável que ele seja lembrado como o novo Ivan, o Terrível. Agora, você pode saber mais sobre a queda dramática do presidente neste vídeo que explora como a Rússia está caminhando para uma derrota tática humilhante. Veja este vídeo para fazer outra retrospectiva histórica sobre como a Rússia pode estar perto de seu terceiro colapso dramático. Por fim, inscreva-se no canal para mais análises e notícias de última hora sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia.